continuidade ao nosso novo quadro da TV Inclusão, chamado Administração em Foco. O objetivo de apresentar à sociedade seus governantes e mandatários da administração municipal. O que faz a Rio Luz, o que faz Parques e Jardins, as secretarias da Prefeitura, a nova gestão desse novo mandato, o quarto mandato do nosso prefeito Eduardo Paes. O homem é tetra. Nós estamos aqui na imprensa oficial hoje, já fizemos Rio Luz, nós estamos fazendo aqui na imprensa da cidade do Rio de Janeiro, nosso presidente Pedro Geloni Blitz. O famoso Pedro do Livro. Pedro, se apresenta para o nosso público, por favor. Pedro do Livro, né? Não, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês, o Inclusão. Não é a primeira vez que a gente está juntos, né, nesse programa, que tanto contribui para a vida das pessoas, que inclusão é a palavra de prioridade, né, para o mundo hoje. Acho que inclusão, o mundo, quem não pensa na inclusão não está pensando num mundo melhor, né? Então, estou muito feliz de estar aqui contigo e vamos discutir aí a administração, vamos se conhecer mais, trocar essa ideia. Pedro, qual a sensação desse novo desafio? Está aqui presidindo a imprensa da cidade. Olha, é um momento muito especial assim, né, para a cidade. Acho que o Rio de Janeiro vive um bom momento. A administração pública, ela por si só já tem uma série de desafios, né? Mas o Rio, apesar de vive um bom momento, mas também tem esses desafios muito que são muito da ordem do dia, né? A gente está vivendo um período também de muita insegurança, então acho que a administração ela tem que estar pensando nesse todo para poder superar esses desafios. A imprensa da cidade ela é uma empresa pública, uma estatal, que desenvolve todo um trabalho desde a década de 70 em favor de apoiar a administração pública. Nós fazemos o diário oficial da cidade. Tudo para ser oficial tem que passar pelo diário, né? Se não é oficial. Eu até brinquei o seguinte, no primeiro dia, né, no dia 1º, a gente foi nomeado no diário. Eu falei, olha, tem que sair, não sou presidente não, mas já tem que o presidente antigo me colocar, porque senão eu não viro o presidente aqui da imprensa. Então, assim, o diário oficial que dá ordem a toda a máquina pública, então para poder acontecer, né, qualquer coisa na máquina pública precisa passar pelo diário oficial, e a gente também apoia as outras secretarias com o nosso parque gráfico. A gente desenvolve materiais, né, de apoio para a gestão pública, materiais informativos, materiais de utilização no seu dia a dia, cadernetas de vacinação, blocos, enfim, uma série de materiais gráficos que são produzidos aqui no nosso parque gráfico da imprensa da cidade. A estrutura da imprensa oficial, todo mundo acha que só faz diário oficial. Sim. Não, você falou, faz diversas outras coisas. Faz material escolar também, faz apostila de apoio, aqui da imprensa oficial. Bom, a gente é demandado pelas secretarias, então tudo que a gente vai fazer aqui depende do pedido das secretarias. Tudo que você pensar em produção gráfica, né? Então, a gente pode fazer livros, pode fazer os materiais informativos, cadernetas de vacinação, enfim, qualquer tipo de material que passe por gráfica é feito com a imprensa da cidade. A gente existe, né, um decreto de lei que faz com que os materiais, que toda a parte gráfica da prefeitura passe pela imprensa da cidade. Quais são as novas metas e objetivos da instituição, Pedro? Tua chegada aqui, qual a tua ideia de modernidade, de continuidade? O que você falou, teve uma fala na sua posse, você disse que tinha um compromisso com a transparência, boa informação e combate às fake news. Sim. Conta pra gente isso aí, Pedro. Bom, primeira coisa é o seguinte, ano passado a gente teve um ataque hacker, né, na prefeitura, que inclusive causou séries de danos. Então existe uma expectativa, né, e um pedido do prefeito de estar resguardando sempre a informação na cidade. E como eu falei, passou pelo diário oficial, é oficial. Então, essa informação precisa ser muito protegida, muito sigilosa, precisa ser muito bem cuidada, né? Todo o âmbito da administração passa por aqui. Então, esse compromisso com a transparência, né, e com a segurança da informação é o primeiro compromisso nosso. E não dá para pensar em imprensa no mundo de hoje que a gente não pense em boa informação, em transparência, em democracia. A gente vive num mundo que as narrativas são contadas como se fossem verdade.
Às vezes importa menos, né? Parece que importa menos se é verdade ou não, parece que importa mais a narrativa do que você está contando. Então a imprensa da cidade, ela também tem a obrigação de zelar pela informação. Zelar pela informação é zelar pela democracia, é zelar pelo direito das pessoas. Então não tem como a gente estar num espaço como esse e não fazer esse debate. E aí, Luiz, assim, é fazer isso com os mais diversos atores, sabe? É trazer, né, as associações de classes, é trazer as universidades, é trazer, né, jornalistas, quem queira estar discutindo isso, né? Eu acho que hoje esse compromisso com a verdade, compromisso com a transparência, compromisso com a boa informação, não pode ficar em segundo plano. A gente estava conversando aqui, né, naquele bastidorzão aqui, né, trocando ideia, e falando isso, porque às vezes uma imprensa que tem um lado mais comercial, ela vai estar muito preocupada o quê? Com esse lado comercial. Ela vai estar muito preocupada em cliques, ela vai estar muito preocupada com o impacto que aquilo ali vai ter, né, nos seus recursos. Mas quando a gente tem um compromisso com a verdade, quando nosso compromisso é com a causa, é com a verdade, isso se torna uma coisa diferente, né? Isso se torna a defesa, né, do Estado democrático de direito, é a defesa dos direitos das pessoas, é a defesa, né, de uma boa informação da transparência. Aqui é o parque gráfico da prefeitura. Sim. Tem ideia de modernização desse parque gráfico, mais tecnológico? Olha, assim, tem uma ideia sim, porém não é tanto por esse lado. Porque quando a gente fala de parque gráfico, a gente está falando num mundo também que cada vez vem adotando técnicas para usar menos papel, né, para poder fazer com que a informação circule através de outros meios que não sejam tão poluentes. Então a gente tem a perspectiva de implementação de projetos de lixo zero, de estar reaproveitando cada vez mais, né, esses resíduos que são desenvolvidos aqui. E uma prova disso é o próprio Diário Oficial, que antes era impresso, hoje ele é todo online. E cumpre, né, com o seu papel da mesma maneira. Cumpre até de forma melhor, porque é mais ágil, né? A gente tem uma agilidade melhor. O Diário Oficial do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, é uma das melhores experiências de diário oficial do nosso país. Inclusive ele é diário, nem todos os jornais, os diários oficiais saem todos os dias, né? Então isso dá uma agilidade à gestão pública muito grande. E cada vez mais a gente quer pensar nisso, mas a gente quer pensar nessa modernização, pensando também no meio ambiente, pensando na governança. Uma coisa muito legal que eu queria enfatizar aqui, que a gente criou, é uma gerência de ESG, né, para a gente tratar da governança, para tratar do social e para tratar também dos nossos compromissos ambientais. Né? Pedro, o que a gente pode esperar da sua administração aqui à frente da imprensa da cidade? Muita energia, muita entrega, muita vontade. Nada na minha vida aconteceu sem paixão. Acho que eu sou uma pessoa que venho de baixo, eu não nasci em berço esplêndido, não nasci em berço de ouro, nasci num bairro pobre da nossa cidade, né, que é o bairro de Anchieta. É um bairro que precisa ainda crescer muito, precisa gerar, né, muitas oportunidades para as pessoas. E eu vejo isso aqui como uma oportunidade de mostrar um trabalho e de ter um compromisso com a nossa cidade. Porque eu sei o que é um serviço público deficitário, porque eu cresci, né, historicamente no meu bairro com isso. Então, estar no poder público é a oportunidade de fazer diferente, sabe? De olhar para trás e ver assim, todas aquelas críticas que a gente fazia, de hoje poder estar fazendo de uma forma diferente, de uma forma que faça diferença para a vida das pessoas. E a imprensa da cidade, por mais que ela seja uma instituição que trabalhe, né, muito em prol da própria máquina pública, facilitar esses processos significa facilitar o serviço para os cidadãos na ponta. Imagina o seguinte, se a gente não cumpre com o nosso papel no Diário Oficial, a máquina pública não anda. Se a máquina pública não anda, quem é que paga, bicho? Quem é que sofre? O cidadão. Então, assim, o compromisso que eu tenho é esse compromisso com a verdade, com a transparência, com o compromisso público, de muita entrega, de muita vontade. Você sabe, né? A gente tem um prefeito que a fama, né? Que eu nunca tinha trabalhado junto antes, e estou tendo o prazer de trabalhar agora,
e de comprovar essa fama, de muito trabalho, de acordar muito cedo, de dormir muito tarde, de fazer com que as coisas andem e estar sempre preocupado, olhando para as pessoas que mais precisam. Seria uma extensão da Casa Amarela? Não, não é uma extensão da Casa Amarela. A Casa Amarela me ensinou muito, né? A Casa Amarela tem as suas particularidades. Ela é um equipamento... Ela nasceu como um equipamento de cultura, hoje é um equipamento de cultura, ela faz parte de um tripé, né? Que tem a cultura como grande referência, né? O livro é a grande referência, mas que ela também tem um lado social muito forte e tem um lado educacional muito forte. Juntar esses três é tipo aquele combo matador, né? Aquele combo que faz com que as coisas dê certo. Então a Casa Amarela, assim, é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter criado, né? E só que a gente cria o filho vai para o mundo, né? Hoje a Casa Amarela é gerida por outras pessoas, a minha missão é aqui no poder público, então acaba que isso não pode se confundir, né? Essa mistura entre o público e o privado. A Casa Amarela é esse filho que hoje está na mão de outras pessoas e tem sua vida própria, e eu espero que ela cresça muito e que ela seja muito melhor do que quando eu criei. A pergunta é exatamente por causa disso, as pessoas não confundirem, né? Não é a extensão da Casa Amarela, é um novo objetivo, um novo desafio que está encarando. Um desafio, sim. Pela frente. E você sabe, né, tem isso também. O poder público é muito diferente, né, da esfera privada. Quando eu falo esfera privada, até sou um pouco estranho, porque na verdade a Casa Amarela é um projeto social, né? Então ela não tem nem fins lucrativos, então assim, ela não tem essa pegada de poder público e privado, né? Mas de uma certa maneira ela tem especificidades que são muito diferentes, né, daqui. Então a gente ali estava preocupado com uma região, estava preocupado, né, com um ecossistema, e hoje a gente tem um compromisso com toda a cidade, né? Não é fácil largar um filho, né? É um desafio. Não é largar, é deixar ele crescer, deixar ele para a vida, né? A gente cria o filho para a vida, né? Para a vida. Na verdade. Mas quer sempre ver aquele debaixo do braço velho, né? Vai ter uma visita. Eu tenho uma filha de 1 ano. Eu tenho uma filhinha fez 1 ano e 3 meses agora. E aí, às vezes, eu fico pensando nisso, cara, como é que vai ser a Liana daqui a 20 anos, assim? Tipo, essa criancinha aqui, e passa tão rápido, né? É uma coisa que passa rápido. A própria Casa Amarela, a gente fez em 2022, a gente já vai fazer 3 anos. E parece que tem 10 anos. Parece. Porque, assim, acho que quando a gente vive aqui mesmo, né, na imprensa, eu assumi ela em 1º de janeiro. Hoje, a gente está em março, mas parece que eu estou aqui, sei lá, há mais de 1 ano, assim, porque vive-se com muita intensidade, né? Então, pô, fico aqui um tempão, converso sobre isso, penso nisso o dia todo, estou pensando em todos os momentos, cara, como é que eu faço o diário ser mais legal, como é que eu faço com que esse parque gráfico atenda mais a prefeitura, como é que a gente faz para fazer um rebranding aqui, né, da nossa marca, fazer com que a nossa marca seja reconhecida, não só como uma instituição que está servindo a prefeitura, mas como uma instituição que defende, né, a transparência da informação, a democracia, né, a boa informação. Então isso para mim é uma coisa que está muito assim, presente na minha vida, acaba que se torna ali um segundo casamento, né? Pedro, a gente não consegue falar, né? Só está nova fase, Pedro político, candidato, experimentou urna, muito bem votado, graças a Deus, merece até mais pelo teu trabalho, pela sua atuação. Cenário de 26, candidato? Olha, eu tenho primeiro um compromisso, quando eu aceitei essa missão aqui, de estar construindo um projeto político. Nosso prefeito ainda não definiu isso, né? Apesar de que as pessoas fazem muitas conjecturas sobre esse futuro dele, né? Todo mundo dá muito certo com essa candidatura ao governo do Estado, mas ainda não foi anunciado por ele, não ouvi da boca dele, mas a gente acredita que o Rio de Janeiro precisa passar por um processo de reconstrução, né, a segurança pública aqui, né? Hoje a gente está conversando aqui, eu estou um pouco preocupado, porque lá na minha região, minha Chieta, ônibus foram atravessados na rua, lá no próximo ao Chapadão. Então a gente vive um estado hoje de muita insegurança.
E eu acho que a gente precisa repensar essa segurança, né? Então, o cenário da política vai muito dialogar com isso. Acho que o cenário de 2026, essa pauta da segurança pública vai estar muito presente. E eu vejo o prefeito muito preparado para isso, vejo o prefeito muito preparado, né, para esse modelo que ele trouxe para a cidade do Rio de Janeiro ser expandido para o Estado, mas a gente primeiro precisa ouvir isso dele, né? E como uma pessoa que está no mundo político, eu me vejo como um ser político, né? Eu sou uma pessoa do mundo político, eu sou, né, um ser político. Acho que o ser político tem que estar sempre no mundo ali da política, né? 2026 é logo ali, está chegando rápido. Esse jogo ainda não está definido, mas acho que ele vai se definir rápido. Pedro, deixa eu aproveitar. Primeiro já agradecer a oportunidade de vir aqui, nos receber aqui, né? Querido, né, eu queria liberar você que está aqui, nossas câmeras, microfone à disposição, manda um recado para o nosso público que gosta muito de você, que te acompanha também, eu sou um cara que te acompanha bastante, manda um recado para eles aí. Eu tenho dificuldade de falar aqui porque eu estou olhando para você. Não, e você é uma pessoa tão agradável, assim, você tem uma experiência muito grande, né, nesse trabalho da comunicação. E eu admiro muito, desde aquele primeiro programa que a gente fez lá na Rádio Metropolitana, sobre inclusão, que a gente começou a conversar, eu também acompanho o seu trabalho, eu sei que é um trabalho, né, que você leva essa boa informação para as pessoas, porque você leva uma informação que não está comprometida com o interesse A nem com o interesse B, você está comprometida com informar, né, com passar para as pessoas coisas boas, coisas que sejam úteis para a vida dela, né. E o recado que eu deixo para as pessoas é que é a esperança que a gente pode ter, né, no estado do Rio cada vez melhor, de trabalhar muito para isso. Eu estou tendo, não é a primeira oportunidade que eu tenho no poder público, mas é a primeira oportunidade que eu tenho na Prefeitura do Rio. E eu estou muito feliz com isso, de poder trabalhar pela minha cidade, sabe, Luiz? Como eu te falei, eu nasci e fui criado num bairro com muitas carências do poder público. E hoje estar no poder público é também ressignificar um pouquinho dessa minha história. É poder fazer com que o meu trabalho entregue algo de bom para a vida das pessoas. Então, assim, eu estou muito feliz, muito motivado com esse projeto, cada vez mais envolvido, cada vez mais, né, mergulhando nele, porque eu sei que eu posso também fazer a diferença em algo, né, em um pouquinho, pelo menos, na vida das pessoas. Então, cara, assim, para mim é um super desafio. E estar nesse papo aqui com você. É engraçado que as pessoas não sabem. A gente está conversando aqui, deve ter meia hora. Só que a gente está falando há 2 aqui. Falando da vida, né? Pedro, agradecer, obrigado por nos receber aqui. É sempre um prazer estar com você, de verdade. É informação boa. É importante saber que o cara igual você está na administração pública, que sabe que pode esperar a entrega. Tá? Com certeza que a gente cobra muito isso do legislador, dos administradores públicos. Então, criamos esse programa exatamente para isso, para dar essa oportunidade, passar por vias históricas, são novos gestores da cidade, como é que ela está funcionando, como é que ela vai nesse 4º mandato do nosso prefeito. Então, obrigado de verdade. E estiveram com a gente aí, lembra da nossa TV Inclusão, o seguinte, que muda a vida é força, foco e fé. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Eu estou à disposição aqui, para dizer começar, até porque eu acho isso mesmo. Acho que cada vez mais, né, fala-se muito em nova política e novos gestores. Acho que esse novo gestor, ele precisa estar sempre aberto à transparência, estar conversando, ser questionado, mostrar as coisas que está fazendo, porque na verdade o nosso compromisso é com o poder público, nosso compromisso é com a população, né? Afinal, ser servidor, né, se a gente resgatar de fato essa palavra, é o quê? É servir ao público. E a gente está aqui para servir ao público e está aqui também para prestar essa informação, está sempre conversando e toma aí. Vamos lá. Obrigado, estou à disposição. Depois que manda informação para a gente manda no ar. Vamos lá. Obrigado, querido. Forte abraço.